Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 57 de estudo básico do Espiritismo. Nesse estudo inicial, a gente lê o Livro dos Espíritos, e esse é o nosso principal objetivo. É pegar o primeiro livro que Kardec compilou, com perguntas e respostas, perguntas que ele fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade, e ler esse livro do início até o final. Toda aula a gente lê um conjuntinho novo de perguntas. Bom, e a gente sempre faz uma página de abertura e estamos lendo agora, nessa página de abertura, estamos lendo o livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Então a gente vai começar lendo uma página do Caminho, Verdade e Vida e depois a gente vai para as perguntas do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, capítulo 9, e estamos lendo sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, como é que os espíritos, né, que estão desencarnados, espíritos elevados de luz e até os nem tanto, né, como é que eles interferem no nosso dia a dia, na nossa vida? O que é que eles fazem, né? Como é que a gente deve evitar as más interferências e perceber as inspirações que recebemos de nossos anjos da guarda, dos espíritos bondosos, protetores que vêm sempre nos ajudar? Então é esse o assunto que nós estamos. Bom, bora lá então. Se você não assistiu, tem 56 aulas aí para trás aí que vale muito a pena você vir assistindo na sequência. Que existe todo um aprendizado gradual e bora ler o Livro dos Espíritos juntos, então. Muito bem, vamos então para a leitura hoje de Caminho, Verdade e Vida, que se chama Bases. Como sempre, Caminho, Verdade e Vida começa por uma citação do Evangelho. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. Então, isso está em João, capítulo 13, versículo 8. Tá? Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí a explicação de Emmanuel agora. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina,
roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, mais uma belíssima página de Emmanuel, né? No livro Caminho, Verdade e Vida. Um livro muito bacana também para você ter em casa, guardar e ler de vez em quando uma página. Pode, inclusive, ler de abertura no seu Evangelho no Lar. Né? Se você não conhece, não faz o Evangelho no Lar ainda, assista a nossa aula 2. A nossa aula 2 fala sobre Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Como é que eu faço o Evangelho no Lar na minha casa? Né? Não existem regras, mas existem sugestões. Estão lá na aulinha 2, tá? Então, recomendo que vocês façam. Bom, então, sobre o que nós falamos? Começamos falando sobre humildade, né? Na aula passada também foi colocado também uma página sobre humildade e temos que praticar constantemente a humildade. A humildade significa retirar o ego. O ego é o maior dos nossos males. É o pior. O ego provoca os outros males, inclusive. Muitas guerras, discussões, problemas diversos, até os probleminhas menores do dia a dia, a maioria deles são resultado do ego, do excesso de competição, de disputa, né? Nós viemos desde as reencarnações pré-históricas, nós viemos com isso na nossa mente ali, de olha, tem que competir para conseguir comida, tem que competir para conseguir chegar primeiro no alto da montanha e pegar aquela caverninha lá e ficar escondido do dinossauro, né? Então nós vivemos nessa corrida constante em busca de chegar primeiro. E aí entra a competição, né? E aí entra o ego muito forte. Bom, e aí desligar essa chave da competição, né? Competir, tanto no trabalho quanto até dentro de casa mesmo, né? Competir nas discussões, né? Não dar o braço a torcer, aquelas frasezinhas que a gente ouve a sociedade falar, né? Não dar o braço a torcer significa, olha, não reconhecer o próprio erro, de repente, né? Que você está cometendo, de repente, um erro, não dou o braço a torcer, porque o meu ego não deixa. Então, quando a gente desliga a chave da competição, a gente abre uma porta para um mundo novo, para um mundo de colaboração, um mundo de fraternidade, de amor, que realmente é o mundo que Jesus nos mostrou. Né? Ninguém consegue amar a todos os próximos, ou a todos os que estão próximos, né? A todos os irmãos, independentemente, né? Seja irmão família, seja irmão que está dentro da sua casa, mas também pessoas que você, de repente, não se dá tão bem, ou pelo menos não tem tanta simpatia. Ninguém consegue se você estiver num momento de competição, com a chavezinha da competição ligada. Então, tira essa chave da competição, você já vai dar uma amortecida no ego violenta. A gente já reduz o ego muito. Então, esse é um grande aprendizado de hoje aí, para que a gente consiga ser mais humilde um pouco. Um bom exemplo que eu costumo dar sempre de humildade, né, é o Chico Xavier. Né? Chico Xavier é um exemplo, sempre foi, em diversos atos de sua vida que ele conduziu magnificamente bem. Ele sempre nos deu exemplos glorificantes de humildade e bondade. Então, é um que vale muito a pena a gente rever filmes dele antigos, maneira de falar, de se colocar, para a gente entender até, porque a sociedade tá tão corrida, está tão vive em disputa constante, né? Que por vezes a gente nem reconhece mais, nem sabe o que é ser humilde de fato, né? Porque quando você está num meio em que o normal é a competição, é o ego exacerbado, né? Você acaba achando que aquilo ali é normal e não é, né? Então, recomendo, por exemplo, que assistam um filme que tem nas mídias sociais aí, é só pesquisar, do Pinga Fogo com o Chico. Então, um filme muito antigo, um filme da década de 70, se não me engano, né? Mas é um filme histórico que marcou a televisão brasileira,
que teve uma audiência altíssima no Brasil todo, e que Chico deu um exemplo ali de humildade, porque ele sabia que na plateia tinham pessoas de diversas religiões, tinham repórteres e pessoas que tinham ido lá para colocar ele para baixo, para provocá-lo, para ver se conseguiam algum resultado contra ele, né, que o enervasse ou que o deixasse desequilibrado, né? E de forma alguma, como ele começou e introduziu de uma forma extremamente humilde, ele ganhou ali o carisma de todos, né? Quem acreditava no espiritismo e mesmo quem não acreditava viu que o Chico representava era bondade, era caridade, de fundo do seu coração. Então vale muito a pena assistir, procurar esse vídeo e assistir como um exemplo de humildade. E aí Emmanuel continua, né? O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Então aqui é a sociedade que nós vivemos hoje, né? Que não sabe selecionar realmente o que tem valor. Quais são os gostos de fato que se deve ter na vida, né? Será que o gosto de fato é ir para aquele local, para beber, para se embriagar e aí curtir o dia, curtir a vida, nossa, curtir o feriado, seja lá o que for, né? Ou será que o gosto bom que a gente deve ter, né? É justamente estudo, dedicação, oração, elevação, uma meditação com concentração interior, né? Então isso é que a gente tem que cada vez mais na nossa vida procurar os gostos adequados. Um poeta falou uma vez, e é a coisa mais certa que tem, a elevação do ser nada mais é do que a melhor seleção dos seus gostos. Ou seja, você vai aprimorando os seus gostos à medida que você vai se elevando. E o contrário também, à medida que você aprimora os seus gostos, você vai entrando na senda de Jesus, vai entrando no caminho da retidão, e aí vai gradativamente evoluindo também. Então, uma coisa puxa a outra, né? E a gente tem todo um exercício que a gente faz aqui no canal. Procure aqui a série sobre positividade, sobre controle do pensamento, porque tudo na nossa vida começa no pensamento, né? Já lemos sobre isso também. Textos do Emmanuel falando sobre isso também. Então, se a gente está pensando negativamente, pensando coisa ruim, a gente atrai coisa ruim. Se a gente está pensando coisa boa, mentalizando coisa boa, a gente atrai coisa boa. Então, é um trabalho fundamental também, para que a gente saiba discernir o certo do errado e que a gente mantenha o pensamento sempre ligado e conectado ao certo, ao bom, ao bem de todos, com caridade e amor. Alguém, continua Emmanuel aqui, alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, né? Então, que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Mais ou menos isso que falamos agora. É o caminho de Jesus aí, que Jesus vai sempre lavando os nossos pés, sempre nos limpando para deixarmos a matéria, a sujeira da matéria ficar, né? E a gente seguir em frente. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real, que é a vida espiritual, é a vida real que ele comenta aqui. Então, como um apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus e lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Tá? Então, muita simbologia, né, pessoal? Precisamos entender aqui. Algumas palavras aqui são palavras simbólicas. O próprio lavar, né? O lavar para os essênios antigos, aquele povo daquela região ali, de Qumran, para os próprios judeus também, o lavar-se com água. A água representa sempre uma limpeza da matéria. Então, é uma forma representativa de você, estou
limpando a minha matéria enquanto espírito aqui encarnado. É isso que significa. E o fogo representa e representava sempre. Como o fogo ele procura sempre o alto, né? Ele sempre procura subir, mesmo que você esteja com uma tocha. Se você inclinar a tocha, o fogo continua subindo reto, sempre. Então o fogo representa a retidão, a elevação espiritual, que sempre temos que procurar também. Muito bem. Então essa foi o aprendizado aqui de hoje aqui de Emmanuel, né, no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora então para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Muito bem, no Livro dos Espíritos nós estamos lendo o capítulo 9 da parte 2, dentro da parte 2, capítulo 9, e estamos num título chamado Sobre a Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, ou seja, como é que os espíritos interferem aqui no nosso mundo corporal. Nós já falamos sobre vários tópicos aqui, ó, todos esses que estão azul clarinho, né, já falamos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? E aí me lembra o Nosso Lar 2, recomendo que vão assistir, filme muito bom, que mostra isso aqui claramente, né? Como é que os espíritos falam mensagens através do nosso pensamento, e por vezes nós achamos que é pensamento nosso, né? Então, como é que a gente controla isso? Como é que a gente evita? Tudo isso já falamos em aulas anteriores. Possessos, né? O que são possessos? Existem espíritos possessos? Ou almas possessas, né? Convulsionários, espíritos convulsionários. O que é isso? Já falamos também. Afeição, que os espíritos votam a certas pessoas. E nós estamos agora num texto, num título chamado Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, esses são 32 questões dentro desse tópico que nós estamos lendo. Por isso, nós dividimos em 3 aulas. Essa é a terceira aula desse tópico. Nós já falamos sobre anjos da guarda, já falamos sobre espíritos protetores, e estamos agora nas 10 questões finais aí. Bora lá, então. Vamos ver as perguntas que Kardec fez sobre esse assunto. Hoje nós vamos da questão 512 até a questão 521 e fechamos esse tópico. Bora lá. Questão 512 do Livro dos Espíritos. Podemos ter muitos espíritos protetores? Resposta. Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, o que ele diz aqui, olha, a gente carrega vários irmãozinhos com a gente, do nosso lado, por onde a gente vá, né? Por vezes um se afasta, como já lemos e falamos, né? Mas existem espíritos bondosos que ficam tentando nos ajudar, e existem espíritos também que querem atrapalhar, que querem ali, que entendem que nós temos que estar na mesma vibração ruim que eles estão. Pensando no mal, falando no mal, e eles não entenderam ainda que o caminho é o caminho do bem. E o caminho do bem leva a uma felicidade absurda, absurda, maravilhosa, absurda de maravilhosa, né? Uma felicidade constante, que a gente, conforme a gente vai galgando níveis espirituais, aumenta o nosso entusiasmo. E a palavrinha entusiasmo aí, eu utilizo ela na etimologia real da palavra, que significa preenchidos por Deus, cheios de Deus, ou seja, conforme a gente retira o ego e retira todos os apegos à matéria, vícios, conforme a gente vai esvaziando isso, tudo que está dentro de nós hoje,
nós vamos ganhando entusiasmo, nós vamos ganhando a presença de Deus cada vez mais dentro de nós, e aí, naturalmente, vem a felicidade, vem um amor indistinto, transbordando constantemente. Esse é o caminho. Gradativamente os seres vão evoluindo, vão percebendo isso e vão se ajustando para ir subir. Bom, então é isso. Temos, sim, vários espíritos, mas tem um sempre que é o que foi eleito por Deus ali, oficializado por Deus. Como os espíritos já falaram em outras questões anteriores. Questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Cumprimento de missão? Ou seja, estão ali por cumprimento de missão? Resposta. Não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes, ou seja, a maioria das vezes, apenas estão ali atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Tá? Então, excelente resposta, que deixa muito claro para a gente. Né? Você pode estar cheio de espírito bom do seu lado, se você está vibrando numa boa vibração. A sintonia se faz. Boa vibração, bons locais, porque não adianta estar numa boa vibração e estar indo para um localzinho daqueles pesados, né? Daqueles que você sabe que os espíritos que estão lá são espíritos apegados à matéria, arraizados ali nos prazeres materiais. E aí se vai embora tudo. Aí vem os espíritos ruins. Então a gente tem que estar com boa vibração, com pensamentos bons, a gente tem que estar frequentando locais bons e ligados sempre com pessoas, e aí pessoas encarnadas, né, que estejam no mesmo nível, num nível elevado. Porque também se você tiver frequentemente ao seu redor pessoas que estão num nível inferior, acabam influenciando as tuas energias e baixando um pouco o seu padrão. Não significa que você não tem que correr atrás de manter o seu padrão elevado. Tem. Inclusive, se afaste quando for necessário. Tá? Se afaste quando for necessário. Ou seja, quando não conseguir elevar a conversa, elevar o nível da conversa, cortar as maledicências que você ouve que estão chegando até você, aí afaste. Para não piorar a sua vibração. E é isso, tá? Uma boa vibração vai sempre atrair espíritos bons. E a má vibração, é isso que eles falam aqui, o ser que está vibrando mal, pensando mal, negativamente o tempo inteiro, acaba atraindo espíritos que estão no mesmo nível, falam só coisa ruim, pensam só coisa ruim, muito ego, né? E aí acabam atraindo esses seres. Bom, questão A, dentro da questão 513. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Uma pergunta de Kardec. Olha, podemos concluir então que os espíritos a quem nós somos simpáticos podem ser bons espíritos ou maus espíritos, correto? E a resposta dos espíritos: sim, qualquer que seja o seu caráter. O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Então, basicamente, o que a gente falou anteriormente. Se o espírito está com uma boa sintonia, com bons pensamentos, é um espírito que já está na senda da oração, de fé em Deus, Evangelho de Jesus em uma das mãos, sempre, né? Ou seja, seguindo o Evangelho de Jesus, com todo o aprendizado espírita que fazemos, então, mas raciocinando constantemente todas as escolhas da sua vida. Nada automatizado. Não deixe a automatização coletiva te conduzir. Sempre faça seu raciocínio e saiba dizer não. Tá? Da mesma maneira que diz sim, saiba dizer não também quando não é bom para você. Reconheça isso e diga não, com autoridade, de quem quer continuar na retidão.
514. E quando eu digo diga não para os amigos também, né, que muitas vezes puxam a gente para, olha, vamos lá no tal local lá, né, vamos lá e tal. Pá. Não quero ir, não gosto mais disso, não gosto mais. Eu estou noutra agora, né, então vou seguir aqui meu estudo, vou pegar uns livros para ler hoje, não vou lá hoje não. Pronto. Ok? 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Familiares, né? São os mesmos que chamamos simpáticos ou espíritos protetores? Resposta. E é uma resposta longa, mas vale a pena. Vamos lá. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo de casa. Então, o que ele está falando aqui, olha, existem graduações, não dá para você dizer assim, esse é protetor, esse não é, esse é isso, esse é... Não, às vezes tem um espírito ali no meio que ele quer muito ajudar. Ele poderia ser chamado até de um espírito protetor, porque às vezes é um espírito familiar, que está ali, junto ali, porque gosta até de você, mas às vezes não tem a elevação suficiente para ser considerado um espírito protetor. Por vezes, os conselhos que ele vai dar, que ele vai lançar na tua mente, não são conselhos bons. E como é que a gente reconhece isso? Como é que eu faço as minhas decisões e vejo com a tua razão noética, escolhendo sempre? Olha, tive essa ideia. É uma boa ideia ou pode ser um irmãozinho aqui falando alguma coisa para mim? Não é isso que eu quero. Está fora do meu caminho, está fora do Evangelho de Jesus, está fora aqui do aprendizado que eu tenho e está fora do meu aprendizado interior, da minha razão noética, como eu digo. Né? Então, aquele conhecimento que a gente já traz dentro de nós tem que aceitar ou não isso. E o tempo inteiro, racional ligado, não deixa o subconsciente nem falar, nem pensar de forma automatizada. E continuam os espíritos. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou um bom gênio, como se falava antigamente, né? É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, sempre com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau espírito é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta
com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. Tá? Então, o que ele falou aqui? Ele falou que espíritos protetores são sempre um nível mais alto do que aquele ser e vêm sempre por missão. Os espíritos simpáticos, chamados de espíritos simpáticos, ou familiares, né? Não precisa ser familiar, pode ser um espírito que tem os mesmos gostos, os mesmos prazeres, gosta de ir para o barzinho, gosta de ir para a balada, gosta de ir para não sei aonde, blá, blá, blá. Ah, vamos junto. Então, ou esse aí é dos bons. E aí cola no indivíduo e vai acompanhando ele. Por quê? Porque gosta dos mesmos gostos, gosta de estar ali nos mesmos locais, acha ele engraçado, ele reage a tudo que lhe é sugerido, né? Ele reage às sugestões que o espírito dá, e aí o espírito vai ali junto dele. E o espírito perverso? Esse é o espírito ruim mesmo, né? Porque o espírito que se assemelha, se ele se assemelha a bons gostos, né? Ou seja, olha, eu estou assemelhado com ele, vou tentar ajudá-lo, porque é um espírito bom, que é um espírito que está aqui na senda de Jesus, faz oração constante, e é um espírito da minha família, que já foi no passado, em outra encarnação. Aí ele se assemelha. E ele quer ajudar. Mas, por vezes, como dizem os espíritos aqui, por vezes, ele não tem a capacidade, ele não tem ainda um nível elevado. E acaba dando, às vezes, sugestões ruins. E tem o espírito ruim mesmo, aquele que vem para atrapalhar. Aquele que vê, às vezes, que você está num bom caminho, que quer te derrubar. Não, não pode. Não pode. Tem que estar aqui todo mundo na base da pirâmide, né? Não pode ter ninguém subindo a pirâmide de elevação. E aí quer e tenta te derrubar. Bom, eu acho que é mais ou menos isso aqui que foi falado, né? E importante também, esses espíritos maus, nenhum por missão. Deus não mandaria ninguém fazer mal a outra pessoa. Então não existe essa possibilidade. Os espíritos maus estão porque querem e estão aí porque estão perdidos, estão ofuscados pelo mal, pela luxúria, pelos prazeres materiais, né? E vivem por aí pelo mundo. Bom, então foi mais ou menos isso, deu uma boa explicação aqui do que os espíritos simpáticos, né? E familiares. Agora vamos a 515, questão 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Resposta: efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Existe uma lei, aí eu complemento aqui só a minha opinião, minha observação aqui do que os espíritos responderam, né? Existe uma lei universal criada por Deus, né, que é a lei do livre-arbítrio. O ser tem que se levantar por si só. O ser precisa fazer o aprendizado por si só. Então, ele precisa perceber, precisa descobrir, precisa achar o seu eu interior, né, o seu desejo de escolha própria, e não ir na onda dos amiguinhos. É muito importante, pessoal. Esse talvez seja o maior, talvez o maior aprendizado de qualquer reforma íntima, em qualquer religião que você vá. O maior, talvez o maior dos aprendizados, faça a sua própria escolha. Tome a sua própria decisão, de acordo com a sua consciência, no que você acredita.
Pode errar? Pode. Mas aí foi você que errou. Pode acertar? Pode. E aí foi você que acertou também. Não entre na onda dos amigos, não entre, ainda mais num planeta de provas e expiações, que a gente sabe que o mal prevalece. Se você constantemente pegar carona com os indivíduos encarnados ou não, né, pegar carona que eu digo é aceitar e tudo que te falam, ou ó, vamos para lá para tal lugar, vamos para lá para outro lugar, e topar tudo, né, a gente sabe que vai acabar indo para locais inadequados. Então a gente tem que, acima de tudo, tomar a rédea da nossa vida, saber dizer não. Não, não quero isso. Não, não vou. Não vou. E diga mesmo, se afaste, se for necessário, se afaste de alguns amigos. Como disse Jesus, desapegue-se e me siga. Jesus disse isso mais de uma vez. E é o que representa isso aqui, né? Ou seja, se afastar, saber dizer não e o tempo inteiro, usando o racional, fazer a sua própria escolha. Questão 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Continua Kardec aqui, creio eu, que sem entender, né? Porque ele fala os nossos bom e mal, usa a palavra gênios, que é uma palavra antiga, muito antiga, não se usa mais, tá? Hoje em dia se chama de espíritos, né? Bom e mau espíritos, né? A gente não tem maus espíritos. Pelo menos não um eleito por Deus, não. Tem espíritos aí pelo mundo todo, aí, bons e maus. E não existe bom e mal, a gente já sabe disso, né? Existe uma graduação. Tudo no universo é gradual. Então, os espíritos já falaram isso, já deixaram isso claro várias vezes aqui. Não existe bom, é um bom espírito, é um mau. Não, não existe. Existe uma graduação, né? Que vai até os extremos lá. E aí os espíritos respondem aqui, então, para ele. Olha, isso às vezes se dá, ou seja, um espírito bom que estava acompanhando você, ou até um espírito mau que estava lá te perturbando e tal, ele vai reencarnar. Né? Então isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. Tá? Então, o que ele fala aqui, ó, poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida, né? E aí eles dizem assim, olha, o que normalmente acontece, principalmente os espíritos bons que têm essa capacidade, né? É justamente influenciar em outros seres que estão encarnados e que têm melhor acessibilidade, ou seja, um espíritozinho elevado. Imagina que você está aqui e você, toda hora que o teu mentor fala alguma coisa, você diz não, e vai para o mau caminho. Não, e vai para o mau caminho. O que o espírito bom pode fazer? Ele pode já chegar num outro ser, que é um ser mais elevado, que já está no caminho do bem, e orientar esse ser. Olha, leva teu amigo para o caminho do bem, leva teu amigo para ler o Evangelho, leva teu amigo lá na casa espírita para tomar um passe, para se limpar e para clarear as ideias. E aí esse espírito mais elevado consegue, então, se aproximar, falar com ele, e aí, de repente, até melhorar e mudar até esse ser aqui. Então, mais ou menos nessa direção que eu entendo a resposta deles aqui. Tá? Por favor, comentem, deixem seu like, se inscrevam para receber novos avisos aí de novos vídeos, tá? Mas comentem, adoro quando vocês comentem aí. Questão 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Resposta. Alguns espíritos se ligam aos membros de determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição.
mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças, por exemplo, né? Então, espíritos que olham as raças todas, ou espíritos, ou coisas do passado, isso aqui também, tá? Mas espíritos que olham grupos, né, que cuidam de grupos, né? Não, não. Justamente eles deixam claro aqui, não acreditais. 518. Lembrando que vamos até 521. 518. Assim como são atraídos pela simpatia, certos indivíduos são, no igualmente, os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos. E aí a pergunta, então, olha, assim como são atraídos pela simpatia, né, para certos indivíduos, né, eles são igualmente, né, os espíritos aí, para reuniões de indivíduos, ou seja, uma reunião de indivíduos que estão lá no barzinho bebendo, né, esses espíritos vão lá, para a reunião em si, não para um indivíduo em si, mas pela bagunça, porque gostam daquilo, né? Ou estão reunidos na igreja, ou estão reunidos em oração numa casa espírita, né? Ou num local mais elevado um pouco. Os espíritos que vão para lá, para esses locais, vão pelo local e não pelos indivíduos. É mais ou menos essa aqui a pergunta, pelo que eu entendo. E a resposta: os espíritos preferem estar no meio dos que lhe assemelham. Assim, acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentido do bem. Como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então, excelente resposta, uma resposta maravilhosa aqui dos espíritos, que deixam claro, por exemplo, por que é importante você manter uma boa vibração sua e da sua casa, preparando o que a gente chama de uma boa egrégora, né? Uma egrégora é a vibração da sua casa, do seu lar, de todos os indivíduos do seu lar. Quando você consegue uma boa vibração de todos, com frequente oração, com o evangelho no lar, a sua casa ela tem uma vibração. E os espíritos ruinzinhos não vão querer entrar lá dentro. Até pela vibração. Eles já sabem, ali não. Ali eu não vou, não. Ali não é bom, não. Ali eu não vou gostar. E não vão. Enquanto que, se você está num local com uma vibração ruim, numa casa com uma vibração ruim, aí eles gostam. Aí eles frequentam, porque eles veem que tem espíritos que eles conseguem ali influenciar. E esse é o grande prazer desses seres. Influenciar e conseguir ali, de alguma forma ali, atrapalhar a vida do ser. Quando eles percebem que não conseguem, tentam uma vez, tenta duas, tenta três, vão embora. Percebem que aquela pessoa está na retidão. E aí se afastam. Tá? Então a maneira melhor é a gente sempre se manter com o nosso pensamento em Deus, oração, positividade e controle dos nossos pensamentos. Questão 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais?
É uma pergunta de Kardec, né? Então, as aglomerações dos indivíduos, como, por exemplo, sociedades, né? Cidades inteiras, né? E foi o que os espíritos falaram em cima, né? Que sim, que tem. Mas Kardec perguntou aqui mais claramente. E a resposta foi: tem. Pela razão de que estes agregados são indivíduos, individualidades coletivas, que caminhando para um objetivo comum precisam de uma direção superior. Tá? Então é isso. Então a gente tem principalmente espíritos protetores que protegem, por exemplo, as casas espíritas, que acompanham, que direcionam, que tomam conta de todo o ambiente das casas espíritas, espíritos elevados. Porque sabem que ali, todos os que estão ali estão numa boa vibração e permitem, inclusive, eles poderem estar então, ajudando. Questão 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento. Quer se trate de coletividade, quer se trate de indivíduo. Então não existe uma regra assim absoluta, né? Você pode ter, de repente, um espírito elevadíssimo dentro de uma casa, dentro de um local. E aí, esse espírito elevadíssimo, ele tem um mentor, um espírito protetor elevadíssimo também, mais do que ele. E aí, esse espírito elevadíssimo acaba sendo num nível mais alto do que os demais. Ou pode ter o contrário disso também, tá? Um espírito que está iniciando naquele local, que ainda tem muito a aprender, seu espírito protetor ele é um pouco inferior, né? E aí e é isso. Então depende muito do ser, depende da elevação de cada indivíduo, mais ou menos por aí a resposta dos espíritos aqui. 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Resposta. Uma pergunta diferente, né? Falando aqui sobre artes, progresso das artes, né? Resposta. Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Aí continua a explicação. Um texto mais ou menos grande para a gente encerrar. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm os seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sobre várias designações. Tendo todo o homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos assistidos
e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos, onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade. Os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Muito bem. Então, uma resposta bem completa, né, que fala aqui sobre que cada povo, que cada região, que cada grupo de homens que se reúne num grupo qualquer, seja um grupo religioso, seja um grupo de uma fraternidade ou qualquer outro tipo, eles têm a sua necessidade de orientação. E aí tem ali um mentor ali maior ali que coordena, então, e que distribui ali os caminhos daquele grupo, tentando evitar que aquele grupo acabe indo por maus caminhos ou más direções, né? Mas lembrando que a escolha é sempre dos seres, né? Nem sempre se consegue. O texto me lembrou também que os povos, as nações, né, são sempre, possuem sempre um espírito protetor daquele povo, daquela nação, né? E é isso, o Brasil tem também o seu espírito protetor, da mesma maneira que o nosso planeta, né, possui Jesus. Vamos falar sobre isso mais para frente, mas possui Jesus como o seu mentor espiritual de todo o nosso planeta, né? Nós temos também, sobre o nosso Brasil aqui, por exemplo, nós temos o Ismael, que é o nosso anjo protetor, podemos falar assim, do nosso país, do nosso Brasil. Mas vamos falar sobre isso mais para frente, mais adiante. Bom, é isso então, pessoal. Encerramos hoje, então, esse tema de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. 32 questões. Bastante coisa. Um tema bem longo, mas eu acho que ficou bem claro para todos. Na próxima aula, vamos falar sobre pressentimentos, uma aula super bacana, hein? Pressentimentos, aquelas ideias que a gente tem assim, que pode ser um aviso ou não, né? Como é que a gente obtém esses pressentimentos, de qual caminho seguir, né? E depois nós vamos falar também sobre influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Como é que eles influenciam nos acontecimentos da nossa vida? Muito bom. Então, 2 temas super bacana. Começamos na próxima aula. Não percam. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós encerramos aqui. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.